Bom dia, meus amigos! Estamos começando aqui o programa Viagem Pela Bíblia. Eu sou o Jean Lucas, dou boas-vindas a todos os nossos ouvintes, ao Kaique. Hoje nós vamos tratar aqui de um assunto que é muito falado, né? Muitas pessoas dizem, né, que nós estamos no final dos tempos, que o mundo está acabando, mas e aí? Como que a gente sabe que o mundo está acabando? Quais sinais que a gente pode perceber, né, que o mundo está no fim? A Bíblia fala ou não fala disso? Bom, a Bíblia fala. E hoje nós vamos então viajar pela Bíblia sobre esse tema. Então pode passar um café aí que hoje o assunto vai ser bom, viu? E quem vai falar para nós hoje é alguém que está a bordo aqui junto da nossa viagem. Eu vou ficar aqui escutando o pastor Marcelo, que veio aqui falar para nós sobre esse tema, esse assunto, né, tão falado. Só que nem todo mundo fala certo, né? Muitas pessoas falam o que acham. Hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre final dos tempos, fim do mundo. E vamos aqui escutar o pastor Marcelo. O pastor, fica à vontade, o programa é seu. Muito obrigado, meu irmão Jean. Também manifesto meu carinho, minha gratidão pelos ouvintes, irmãos, amigos interessados nesse tema tão importante, principalmente porque nós estamos realmente no final dos tempos. Então eu quero primeiro falar sobre essa expressão final dos tempos. Se você ler na Bíblia, nas cartas de Paulo, você vai ver Paulo falando que nós já estamos no final dos tempos. Mas Paulo viveu há 2000 anos atrás. Então nós estamos há 2000 anos no final dos tempos. Que final dos tempos mais esticado é esse? Então, para entender isso, nós temos que ir na profecia das 70 semanas lá de Daniel 9. Então eu vou aqui ler rapidamente aqui, a gente não tem muito tempo, então tem que ser um resumo. Nós vamos ler aqui na profecia das 70 semanas de Daniel 9, a partir do verso 24. 70 semanas de anos, ou seja, 70 vezes 7 anos, 490 anos, estão determinados sobre o teu povo e a tua santa cidade, Daniel. O anjo Gabriel falando para o profeta Daniel, que Deus determinou 70 semanas de anos, 490 anos, sobre o povo de Israel, que era o povo de Daniel, e sobre a cidade santa de Daniel, que é Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. 6 propósitos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, foi no ano 445, 14 de março do ano 445 a.C., até ungido o príncipe, ou seja, o Messias, ao Senhor Jesus, 7 semanas mais 62 semanas estão determinadas, ou seja, 69 semanas, 483 anos. Nesses 483 anos, as praças e as circunvalações de Jerusalém se reedificarão, mas em tempos angustiosos. De fato, já aconteceu isso, lá com Esdras, Neemias. Versículo 26, depois das 62 semanas, ou seja, das 69, que já se passaram 7 mais 62, será morto ungido, ou seja, fala que Jesus será crucificado. No fim dos 483 anos, e já não estará. Então aqui a profecia, ela nos leva até o sacrifício de Jesus, 69 semanas. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade de Jerusalém, o santuário, o templo de Jerusalém, e o fim desse príncipe povo será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aqui nós temos um fato que acontece em profecias bíblicas, que o versículo, a profecia, ela tem uma pausa. Até será morto ungido, já aconteceu. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, já aconteceu no ano 70 da nossa era. Mas, e o seu fim será no dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas, ainda não aconteceu. A profecia deu uma pausa. Terminando a profecia no versículo 27, ele, o príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará firme aliança com muitos em Israel, por 1 semana de anos, ou seja, por 7 anos. Na metade dessa semana de anos, ou seja, depois de 3 anos e meio do acordo da aliança,
O anticristo fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares no templo de Jerusalém, que será retificado nesse tempo, isso está no futuro. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, que é a volta de Jesus, a batalha do Armagedon, vencendo o anticristo. Então nós temos essa profecia, o passado, o futuro. O passado são 69 semanas, está no passado. O futuro é mais uma semana. E no meio desses dois tem um período em que o cronômetro de Deus está parado e nós estamos vivendo ele. Então é por isso que nós estamos no final dos tempos. O cronômetro está parado, mas só falta mais 7 anos para terminar toda a maldade do mundo e Jesus voltar. Quando é que vai acontecer o início dessa 70ª semana, a última semana de 7 anos, né? Semana de anos? É o que está em Mateus 24. Jesus, então, ele está aqui em Mateus 24 falando sobre o final dos tempos. E ele começa falando primeiro de um período que chama princípio das dores, que já estamos vivendo, está dentro do parênteses ainda. E ele fala assim: nesse tempo virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Você está vendo muitas pessoas aí falando que é o Cristo, né? Henri Cristo e vários outros. E mais ainda haverá, o anticristo falará que é o Cristo, vai enganar muitas pessoas. Tem os falsos profetas também, enganando muitas pessoas. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, é o que nós estamos vendo. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim do fim. O fim do fim são os 7 anos finais, que ainda não começou. Nesse tempo do princípio das dores, antes do fim, antes das 7 anos finais, a última semana de anos, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. É o que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo no princípio das dores. Então, vocês cristãos serão atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, que é o tempo que nós estamos vivendo, muitos hão de se escandalizar dentro da igreja, viu, irmãos? Dentro da igreja. Muitas pessoas vão criar escândalos dentro da igreja, trair e odiar uns aos outros dentro da igreja. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, é o que nós estamos vendo hoje, muitos falsos profetas pregando falsos evangelhos, falsas doutrinas, inclusive se dizendo cristãos, pastores, e enganarão a muitos, é o que nós estamos vendo, muitas pessoas estão enganadas. E por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Então essa é a primeira parte. Aí no versículo 15, Jesus começa com a segunda parte, que é já dentro da grande tribulação, que é os 7 anos finais. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que é o anticristo, no templo de Jerusalém, quem lê entenda, por isso que eu li Daniel com você. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque a perseguição será principalmente sobre os judeus. Por isso que ele fala da Judéia, isso está no futuro, viu, irmãos? Está no futuro, não aconteceu ainda. Quem estiver sobreairado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das mulheres que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Lembrando que isso aqui é falado para judeus, por isso que fala do sábado. Porque nesse tempo, que é o tempo do fim, os 7 anos finais, haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias da grande tribulação sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. E o Senhor continua mais 3 versículos falando sobre a sua volta. Depois ele fala no versículo 29 sobre eventos que acontecerão dentro do tempo da grande tribulação. O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, estrelas cairão do céu, que serão meteoritos, e mais coisas acontecendo. Aí nós temos, por fim, eu quero conversar com você sobre o seguinte.
Nós, a igreja de hoje, nós que estamos firmes com Jesus hoje, estamos vivendo o princípio das dores. Isso nós estamos vivendo. Nós estamos vendo falsos profetas, falsos cristos, guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, fomes, terremotos, pessoas odiando os cristãos, na igreja escândalos, traição, ódio. E a grande tribulação, nós vamos ver? Não. Nós vamos ser tirados da terra antes de começar os 7 anos finais. Isso é uma verdade muito importante, que nós temos que estar cientes, para nós não perdermos a esperança. Uma colocação aqui, você falou mais cedo aí que o cronômetro está parado, né? E depois mais 7 anos acaba, né? Vamos dizer assim, vai chegar o fim esse mundo mal, né? Exatamente. Mas esses 7 anos vai começar a contar, né? Para o ouvinte aí entender. Esses 7 anos, vamos dizer assim, Deus vai soltar o cronômetro. Sim. Quando? Quando a nação de Israel fizer uma aliança com o anticristo. Aí conta 7 anos. 7 anos exatos, 7 anos de 360 dias, né? Porque o ano bíblico é 360 dias. Só falta um pouquinho para 7 anos ainda, né? Em dias. A gente é melhor fazer a contagem em dias. Vai dar 6 anos e 10 meses, mais ou menos. Vamos arredondar para 7, né? Mas para o ouvinte entender, então, quando Israel fizer um acordo com o anticristo, aí, vamos dizer assim, né? Pode contar. No máximo 7 anos. 2.560 dias. Vai chegar o fim esse mundo mal. Vai chegar o fim esse mundo mal. Mas aí Jesus antes, né, já volta para tirar a igreja daqui. Tira a igreja antes. Que é o que você vai falar agora. Exatamente. Então tá bom, vamos ouvir. Vamos falar um pouquinho mais, só para esclarecer os ouvintes, sobre essa aliança de Israel com o anticristo. Essa aliança é chamada na Bíblia de aliança da morte, ou pacto da morte. Porque os profetas do Antigo Testamento já profetizaram tudo isso também. E Israel vai ser enganado, porque o anticristo vai se apresentar como o Cristo, o seu Messias, o Messias de Israel. O Israel, a nação de Israel, não todo mundo, porque 144 mil serão preservados, diz Apocalipse. Né? 144 mil judeus não vão seguir o anticristo, eles vão ser inclusive evangelistas do tempo do fim. Mas a liderança da nação de Israel e muitas pessoas em Israel vão aclamar esse homem, que a gente sabe que é o anticristo. Mas eles pensam que é o Messias, que é o Cristo deles. Porque eles não acreditam que Jesus é o Messias. Não acreditam que Jesus é o Messias. Nós, igreja, acreditamos. Nós acreditamos, mas eles não. E eles vão ser enganados exatamente por causa dessa incredulidade. Que o anticristo vai se apresentar forte, poderoso, e eles vão então acreditar que esse homem vai fazer Israel se tornar a principal das nações, vai trazer paz ao mundo, vai acabar com as guerras, ele vai, a princípio, se apresentar como uma pessoa carismática, bondosa, e os judeus vão cair nesse engodo, infelizmente. A gente vê aqui, irmão Jean, como que a incredulidade é perigosa. Sim. A pessoa que é incrédula, ela vai ser capturada pelos falsos profetas, falsos cristos, falsos messias, vai ser enganada. E por fim pelo anticristo. E pelo anticristo. E aliás, não só Israel, é bem lembrado isso. O anticristo vai enganar as nações, inclusive. As nações vão acreditar que ele é o salvador do mundo. É por isso que ele é falado que ele é o anticristo, né? Porque anticristo não significa só contra Cristo, significa também no lugar de Cristo. E aí vem o arrebatamento. E o arrebatamento está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Então o apóstolo Paulo, ele aqui fala, consolando a igreja de Tessalônica, sobre essa garantia que nós temos que o Senhor vai nos tirar do mundo antes desse tempo terrível da grande tribulação. Só falando mais uma coisa, né? No livro de Apocalipse descreve a grande tribulação do capítulo 4 ao capítulo 19. No capítulo 19 Jesus volta e encerra a grande tribulação, destrói o anticristo, né, o falso profeta, prende o diabo por 1000 anos para começar o milênio de Cristo. Então, esse momento aí de livramento que nós vamos ter pela nosso arrebatamento, né, vamos usar esse termo, que é o que a Bíblia fala, ele será um modo como o Senhor impedirá que a gente passe pelas desgraças da grande tribulação, porque na grande tribulação 60% da humanidade vai morrer. Se nós temos 8 bilhões de habitantes, vai morrer quase 5 bilhões de pessoas. Muita gente, né? Por guerras, terremotos, pestes, chuva de meteoritos, animais que vão peçonhentos.
vai ser um arraso, né? Uma coisa absurda. Por isso que Jesus falou que é um sofrimento que nunca jamais houve nem nunca jamais haverá. Sim. E tudo isso, ouvintes, está escrito na Bíblia, viu? Não é a gente que está achando, não. Vocês lêem o Apocalipse inteiro aí que vocês vão ver tudo isso que o pastor está falando aqui, tá? Exatamente. Eu vou ler direto aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, só os versículos que falam exatamente sobre o arrebatamento. Paulo fala assim, a partir do versículo 15 de 1 Tessalonicenses 4. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os crentes vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, até o momento que Jesus vem buscar a igreja, de modo algum precederemos os crentes que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Jesus vai voltar para buscar a igreja, ressuscita todos os crentes que morreram. Verso 17. Depois nós, os crentes vivos, os que ficarmos na época desse arrebatamento, que pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, ninguém sabe o dia e a hora, seremos arrebatados juntamente com os crentes que foram ressuscitados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então nós estamos aí, aguardando o arrebatamento. O que vai acontecer para nós, igreja de Jesus, que estamos firmes na fé, sobre os eventos finais? Nós estamos vendo o princípio das dores, mas é só o princípio. Não estamos no sofrimento máximo, e nem vamos estar. E o arrebatamento. É por isso que a parábola das 10 virgens fala lá que nós não sabemos o dia e a hora que vem o nosso Senhor. Temos que estar com azeite nas lâmpadas, firmes na fé e na igreja o tempo todo, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Lá fala como meia-noite, né? Meia-noite significa a hora que você não espera. E então nós temos que estar preparados a todo momento, vida reta. Se pecamos, nós confessamos o pecado e abandonamos, firme na fé, confessando Jesus como Senhor, firme na igreja, servindo os irmãos, servindo na evangelização, aproveitando as oportunidades, porque este é o evento que nos está iminente. O arrebatamento é iminente. Iminente significa a qualquer momento pode acontecer. E essa é a mensagem que eu termino aqui nesse momento aos irmãos, amigos, ouvintes. Se você está com a vida aí bamba, conserta a sua vida, volta para a igreja, reconcilia com Jesus, abandona o pecado, porque uma vez que o arrebatamento aconteça, quem ficar vai enfrentar toda a grande tribulação. Provavelmente vai ter que mostrar sua fé em Jesus pelo martírio. E se não manifestar sua fé em Jesus na grande tribulação, vai ser condenado ao inferno. Meu irmão Jean, muito obrigado pela oportunidade e espero que os ouvintes possam estar aí sendo edificados com essas mensagens que a Bíblia nos dá. Então tá bom. Ok, então pastor, muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, né, ouvintes? Vamos aproveitar aqui o pastor Marcelo. Vamos pedir para fazer mais um programa, né? Aí, pastor, eu vou pedir para o senhor fazer na próxima semana o seguinte. Quando a igreja for arrebatada, aqui passa a grande tribulação, né? Mas aí depois, quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Porque a Bíblia fala, né, que vai ter um tempo de 1000 anos, vai ter uma batalha final, né, que a Bíblia chama de Armagedon. O senhor volta semana que vem e fala desse assunto para nós, tá bom? Muito obrigado. Então, muito prazer. Por enquanto, a gente termina aqui por hoje, mas na semana que vem a gente vai continuar nesse assunto de final dos tempos, que é um assunto longo, né, grande. Então, muito obrigado aos ouvintes, obrigado ao Kaique, um abraço a todos, obrigado à Rádio Mic FM. E, pastor, o senhor volta semana que vem, tá? Muito obrigado, meu irmão Jean, obrigado aos ouvintes. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.